Olá, povo! Olá, meus amados! Boa tarde, bom dia ou boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Graças a Deus, consegui voltar hoje de novo, né? Para compartilhar uma mensagem com vocês. Que bom, né? Os dias são difíceis, mas quando a gente se esforça mais um pouco, dá certo. Dá sempre certo. Tudo na paz por aí? Espero que sim. E hoje a mensagem tem como título A Maior Alegria da Vida. Qual será a maior alegria da vida para nós? Existe alegria na vida ainda? Com certeza existe sim, porque temos um Deus, né? Temos um Deus. E a mensagem de hoje está em Jeremias, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Glória a Deus. Que mensagem bonita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? E essa mensagem aqui é uma promessa, né? Uma promessa divina de restauração, né? Aos israelitas no período que eles estavam, né, passando por sofrimento, né, no cativeiro. Na verdade, um consolo do Senhor, né, como se diz aqui, né, essa promessa do Senhor é um consolo do Senhor que sempre nos confirma que depois do choro, depois da luta, depois do sofrimento, né, que podemos passar assim como aquele povo passou naquele tempo, vem a gratidão, né, vem a gratidão, a celebração, a alegria, e Deus confirma a sua aliança, que é capaz de reverter dor em louvor e alegria, né? Como diz aqui, eu os multiplicarei e não serão diminuídos, eu os glorificarei e não serão desprezados. E, como ele diz aqui no início do versículo, de lá sairão ações de graças e os gritos dos que os se alegram. Né? Sempre fala, a palavra de Deus sempre nos ensina sobre termos gratidão, né? Mesmo em meio a algumas coisas que nos acontecem, mas temos que ter o coração grato em tudo, dar graças ao Senhor, né? Porque, como ele diz aqui, eu os multiplicarei, não diminuirei, eu glorificarei. Então, de lá sairão, né? Sairão a alegria, sairá a celebração, né? E gratidão daquele povo, dos israelitas, né? Quando foram ali, quero dizer, restaurados, né? Devido ao sofrimento em que passavam ali. Libertos, era essa palavra, foram libertos. E a mensagem tem: muitos que se dizem cristãos não representam corretamente a religião cristã. Isso dá para a gente pedir misericórdia, né? Infelizmente. Parecem tristes, como se estivessem sob uma nuvem. Falam frequentemente do grande sacrifício que fizeram para se tornar cristãos. E insistem com aqueles que não aceitaram a Cristo, dando a entender pelo próprio exemplo e palavras que devem abandonar tudo que tornaria a vida agradável e alegre. A mensagem passada foi falando sobre alegria, né? Sempre alegre, sempre alegre. Eu até cantei aqui um refrãozinho da música, né? Sempre alegre, né? Tem que ser a vida do cristão. E aqui nos dá o exemplo de que tem muitos que querem que as pessoas, né, venham para Jesus, vivam a vida com Cristo, busquem alegria no Senhor, e muitas das vezes está demonstrando uma vida triste, desanimada, cheia de problemas, cheia de, né, de angústias. Então, como assim, né? E aí diz assim: lançam um manto de sombras sobre a bendita esperança cristã. Dão a impressão de que as ordens de Deus são um fardo, até mesmo para a pessoa disposta, e que tudo que dá prazer ou que agrada o gosto deve ser sacrificado. A obediência ao nosso Salvador não prejudica a nossa felicidade e o verdadeiro prazer nesta vida,
mas possui uma força refinadora sobre o caráter, elevando. E realmente, né? Pelo menos a minha experiência como cristã, né? Como alguém que busca alegria em Cristo Jesus, em obediência também, né? A sua palavra, com certeza não é um fardo, né? Não é pesado, é suave, é uma felicidade assim inexplicável, na verdade. Como eu sempre falo aqui, mesmo em meio a algumas coisas que nos acontecem, né? Problemas, que acontece com todos, né? Mas a gente consegue buscar paz, buscar alegria no Senhor, mesmo em meio a alguns momentos que chegam para a gente, né? Então, indo a Ele para a gente encontrar paz e alegria, né? Nesta vida. Mas não que não aconteça coisas, né? Problemas com a gente. Com certeza acontece. Mas a gente consegue no Senhor encontrar paz, né? Alegria ainda. Em lugar daquilo que nos pede para renunciar, Cristo oferece algo melhor. Somente quando o olhar se fixa nele é que a vida encontra seu foco. O dever torna-se uma satisfação e o sacrifício um prazer. É verdade. Honrar Cristo torna-se semelhante a Ele e trabalhar por Ele será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Amém. Esse é o conselho do nosso Deus para a nossa vida, né? Para que a gente se alegre na esperança. Que esperança é essa? A esperança da eternidade, ao qual Deus prometeu em sua palavra, e nós cremos que nós temos um Deus fiel, com certeza que vai cumprir a sua palavra, né? Que todos aqueles que o buscar, que todos aqueles que viver de acordo com a sua vontade, que viver buscando estar presente na vida do Senhor, né? Ele obedecendo em sua palavra, adorando somente a Ele, como a sua palavra diz, com certeza, né? Se alegrarão, né? Com a vitória da esperança que Ele nos prometeu, né? Que um dia esse mal, esse mundo mal vai ter um fim. Não esse mundo. Eu sempre, quando falo algumas palavras assim que já tem um pouco de conhecimento, algumas pessoas podem não ter ainda, mas não é esse mundo que vai se acabar, né? Ele será restaurado, né? Todo o pecado, né, será destruído e será tudo novo de novo, né? Então, quando eu falo algumas palavras assim, eu sempre gosto de dizer que tem estudo bíblico, né? Temos um estudo sobre qualquer dúvida que tivermos, né? Sobre a vida, né? Sobre o céu, sobre a eternidade, sobre Jesus, sobre tudo, Deus tem uma resposta na sua palavra, né? E nós temos os estudos bíblicos, né? Que a gente pode estar estudando, para quem sentir interesse. Então, queridos, é possível sim, como diz aqui na palavra, em Romanos 12, 12, né? Alegrar-se na esperança. É o que nos alegra nesta vida, né? Dizer que tudo vai passar. Estou triste hoje por algum motivo que aconteceu ou que não consegui realizar, mas vai passar, né? E a melhor esperança é a da eternidade, que temos confiança que Deus vai cumprir com certeza, né? Ser paciente, vamos ser pacientes no Senhor, buscar paciência e continuar perseverando, né? Com a esperança no coração que tudo vai dar certo. Aquilo que não dá certo hoje vai dar certo amanhã, se não der certo amanhã, entregue nas mãos do Senhor e viver um dia após o outro. Amém? Graças a Deus pela mensagem de hoje, que bom que eu consegui hoje mais uma vez compartilhar a mensagem com você. Deus te abençoe, um grande abraço e até qualquer um outro momento.